pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre dores, em específico as dores nas costas. Então a medicina germânica, ela trabalha com conflitos que causam essas dores, que podem ser reais, imaginárias, simbólicas ou virtuais. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre esse conflito aconteceu comigo, né? Ele pode ter acontecido com outra pessoa e eu sinto isso em mim. E então essa enfermidade se manifesta em mim. Em específico, todas as dores, todas as questões relacionadas ao aparelho, né, a questão músculo-esquelética, né, a locomoção, a sustentação, tem a ver com conflitos de desvalorização ou impotência. Em específico, quando eu tenho uma dor na minha cervical, eu me sinto desvalorizada ou impotente frente a uma submissão. Uma submissão geralmente hierárquica, né? Então, quando eu tenho que baixar a minha cabeça para algo ou para alguém. Um exemplo, por exemplo, lá no meu trabalho, quando eu preciso baixar a minha cabeça para o meu chefe, para minha chefe, né? Eu me sinto impotente frente a algo, né? Não concordo com o projeto, por exemplo, mas eu preciso aceitar, né? Quem manda são eles, por exemplo. Quando a gente tem dores mais para baixo, região torácica, né? Impotência ou desvalorização, no geral com contrariedade indigesta, tá? Cada vértebra a gente lê de uma forma específica, tá? Na cervical também, né? Cada vértebra a gente lê com uma conotação a mais, mas no geral a cervical fala sobre submissão. A torácica vai falar sobre questões de contrariedade indigesta, de rejeição, algumas questões relacionadas ao clã também, sempre com a conotação de impotência e desvalorização. Quando a gente desce um pouquinho para a lombar, né, a gente fala sobre falta de apoio, então me sinto impotente, me sinto desvalorizada, numa questão de falta de apoio. Então, sinto que meus pais não me apoiam na minha decisão de um curso tal. Quero me casar, sinto que não tenho apoio dos familiares, talvez, né? E aí, quando a gente vai descendo um pouco na lombar, podem haver questões de conflitos sexuais, né? Conflitos sexuais têm a ver com o parceiro, tá? Com a parceira. Então, quando eu sinto que eu preciso de alguma forma ceder a algo que esse parceiro quer e eu não quero, ou quando eu me sinto impotente ou desvalorizada por ter que negar algo que o meu parceiro quer, que a minha parceira quer. Mais para baixo um pouquinho, a gente começa a entrar em questões de identidade. Então, me sinto impotente, desvalorizada quanto à minha identidade, tá? Não me reconheço de alguma forma. Algumas questões também de manobras obstétricas podem causar isso, tá? Ou toques retais, né? Quando, por exemplo, o homem vai fazer algum exame e ele se sente impotente ou desvalorizado frente ao que ele passou, né? A mulher da mesma forma, passou por algumas manobras, se sentiu impotente, se sentiu desvalorizada, né? Às vezes com algum abuso médico, alguma questão nesse sentido, tá? Lembrando que isso pode ser também de uma forma real, aconteceu comigo, simbólica, imaginária, né? A mulher então tá grávida e às vezes ela fica lá imaginando como é que é o parto, mas se for difícil, e se tiver que cortar, né? Ela fica se imaginando isso não aconteceu. Ela pode sentir algo nessa região, tá? Fiquei sabendo que a minha vizinha passou por uma situação obstétrica nesse sentido. Se aquilo doeu profundamente em mim, eu posso manifestar em mim, né? Algo que é muito importante frisar: as questões de dores nas costas ou dores em outras partes do corpo, tá? Elas vêm numa fase de resolução. Então, quando a dor vem pra mim, né, eu tô com uma dor na minha cervical, uma dor na minha torácica, minha lombar dói muito, já indica pra gente que é uma fase de resolução. Então, de alguma forma, eu já me revalorizei, de alguma forma, eu já me sinto capaz de algo,
né? Então, no exemplo, decidi que vou fazer medicina e os meus pais não me apoiam. Quando eu decido, vou, faço vestibular, passo, geralmente é ali que vem a dor. Quando eu me revalorizei, quando eu me vi capaz de fazer aquilo que eu queria, tá? O que acontece, né? Às vezes a pessoa diz, mas eu tenho essa dor desde a minha infância, eu tenho essa dor desde a minha adolescência, né? A gente chama que essa dor, ela tá em balanço. É como se a pessoa não conseguisse finalizar o processo, tá? Então ela passa pelo conflito ativo, quando ela vai lá para a primeira fase de resolução, ela não consegue caminhar para a segunda. E aí ficam esses picos de dores, às vezes ficam questões, né, de artrose, bico de papagaio, hérnia de disco, tá? Tudo isso está já na fase de resolução. Mas a gente chama que fica em balanço, então a pessoa ela não consegue dar o próximo passo. Como que pode ser isso? Então, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, fiz o meu vestibular para medicina, ok, me revalorizei de alguma forma, mas entrei lá e de repente eu tô percebendo que eu não me sinto capaz e que mesmo que eu tenha passado, os meus pais ainda não estão me apoiando, né? Eu já tô na resolução, mas eu não consigo passar para a segunda fase, eu fico indo e voltando. Então, eu preciso de, enfim, bancar, né, a faculdade, eu preciso de livros, os meus pais não me apoiam, eu tenho que dar conta sozinha, né? Eu não consigo finalizar, não consigo ter um processo tranquilo de finalização, porque aquilo continua se repetindo, a gente chama de trilho do conflito, tá? Então a gente precisa, através do bioalinhamento, através da medicina germânica, olhar para isso, ressignificar tudo isso, manipular os pontinhos na cabeça, né? A gente tem alguns pontos que a gente manipula no bioalinhamento, na sessão, tá? Referentes, por exemplo, a cervical, a torácica, a lombar, cóccix, tá? A gente vai manipular esses pontos e dar uma atitude de ação para essa pessoa, né? Então ela precisa sentir dentro dela o movimento de agir, tá? Sair daquele sentimento de incapacidade, de desvalorização e agir. Tudo isso é feito numa sessão. Quando a gente fala de outras terapias, como por exemplo terapias energéticas, reiki, cura prânica, a gente vai atuar muito ali no chakra básico. O chakra básico é um chakra de ação, é um chakra que está ligado, né, ao reino mineral, é um chakra que está ligado a essas questões ósseas, tá? Então a gente concilia as técnicas, tá? Potencializando, né, esse processo de autocura, frisando que a autocura depende de mim. Então, como o meu corpo vai entender esse processo, como o meu corpo vai assimilar, vai ressignificar e vai entender essa correção biológica, tá? Então, de novo, pode ser real, simbólico, imaginário ou virtual, tá? Então, não precisa ter acontecido nada comigo em específico. A dor vem na resolução do conflito. Então, digamos assim, o pior já passou, né? Eu já me revalorizei, já me sinto capaz. E aí a gente pode ressignificar, tá? Dar um novo sentido para tudo isso. Achar uma saída para conseguir caminhar e terminar o processo de autocura. Se você tem mais dúvidas, estamos à disposição. Se você gostou desse conteúdo, curte, ativa o sininho e compartilha com quem você acha que está precisando desses conhecimentos, tá bom? Até a próxima semana. Tchau, tchau.